Cuidar de um idoso ou de uma idosa pode parecer um ato de amor e gratidão, mas e se eu te dissesse que isso pode estar destruindo sua vida? Narcisistas não envelhecem e se tornam frágeis. Eles se tornam ainda mais perigosos. Usam culpa, manipulação e até sua própria bondade contra você. Enquanto você pensa que está ajudando, pode estar sendo sugada para uma prisão invisível. Eles usam você sem que você perceba. E aqui está o choque. Quanto mais você se sacrifica, mais presa você fica. Mas existe uma saída. Hoje você vai descobrir os 9 maiores perigos de cuidar de um narcisista idoso e como se libertar antes que seja tarde demais. E o pior de todos está no final, porque pode ser exatamente o que está te impedindo de viver a sua própria vida. Perigo 1. O jogo da culpa constante. Você já percebeu como algumas pessoas fazem você se sentir eternamente em dívida, mesmo quando você dá tudo de si? O narcisista idoso tem esse talento. Ele usa frases como: "Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que me trata", para manter você presa na obrigação eterna. A culpa é sua corrente invisível, amarrada com histórias do passado que ele distorce para se colocar como a vítima injustiçada. E o pior, você sente um nó no peito e começa a se perguntar se ele está certo. Essa é a armadilha, fazer você acreditar que nunca fez o suficiente e que, se ousar colocar um limite, estará sendo cruel. Agora pense, quantas vezes você cancelou seus próprios planos porque se sentiu culpada? O narcisista sabe que a culpa é um gatilho poderoso e não hesita em apertá-lo. Ele reclama de dores que somem quando há visitas, exagera dificuldades para ganhar atenção e te lembra a todo momento do quanto sacrificou por você. Mas será que esses sacrifícios foram realmente altruístas ou apenas uma forma de te prender na teia da obrigação eterna? A culpa paralisa, desgasta e faz você carregar um peso que não é seu. O narcisista sabe disso e usa essa arma com precisão cirúrgica. Então, como escapar desse jogo psicológico? Primeiro, reconheça que a culpa é o controle remoto da manipulação. Sempre que sentir aquele aperto no peito, se pergunte: eu realmente fiz algo errado ou estou sendo manipulada para me sentir assim? Depois, estabeleça limites claros. Você pode ajudar sem se anular. Responder com firmeza, dizendo: eu me importo com você, mas também tenho minha vida para cuidar. Pode ser difícil no início, mas é essencial. O narcisista vai resistir, testar você, dizer que está sendo ingrata. Mas lembre-se, quem te ama de verdade respeita seus limites. E o mais importante, pare de buscar aprovação. Você nunca será suficiente para um narcisista, porque a insatisfação dele é proposital. Ele precisa que você se sinta em dívida para manter o controle. Aceite que ele pode reclamar, pode se irritar, pode te acusar de ingratidão, mas essa é a narrativa dele, não a verdade. Você tem o direito de viver sem carregar uma culpa que nunca foi sua. Perigo 2. O isolamento social. Você já sentiu que aos poucos foi se afastando das pessoas que realmente se importavam com você? Narcisistas não gostam de concorrência. Eles precisam ser o centro da sua atenção e, para isso, criam barreiras invisíveis entre você e o resto do mundo. No começo parece sutil, um comentário aqui, uma crítica ali, uma pequena chantagem emocional. Ninguém entende o que passamos, só você sabe cuidar de mim. A mensagem implícita é clara. Seu tempo deve ser exclusivo para ele. E sem perceber, você começa a se afastar de amigos, evita compromissos e, quando percebe, sua única conexão real é com o próprio narcisista. E o problema não para por aí. Ele não apenas isola você, mas também semeia desconfiança. Sua família só quer te ver longe de mim. Aquela sua amiga não gosta de você de verdade. A ideia é minar suas relações, criar conflitos onde não existem
e fazer com que você duvide das intenções das pessoas ao seu redor. O narcisista quer que você dependa dele emocionalmente, porque assim ele mantém o controle absoluto sobre você. O isolamento não é um efeito colateral, é uma estratégia bem calculada para garantir que você não tenha um suporte externo que possa te abrir os olhos para o abuso que está vivendo. Então, como escapar dessa prisão silenciosa? Primeiro, perceba os padrões. Sempre que sentir que está se afastando das pessoas que ama, pergunte-se: isso é uma escolha minha ou estou sendo manipulada para isso? Reacenda os contatos que foram enfraquecidos, mesmo que sinta resistência interna. Mande uma mensagem, marque um café, retome laços que antes eram naturais. Se alguém disser que sentiu sua falta, não ignore. Isso é um sinal de que seu isolamento foi induzido. O narcisista pode reagir mal, tentar culpar você ou até fingir que está sendo abandonado. Mas essa reação não pode ser mais forte do que o seu direito de ter apoio emocional. E, acima de tudo, fortaleça sua independência emocional. Você não precisa de permissão para se conectar com quem te faz bem. Ter amigos, família e momentos fora do ambiente de controle do narcisista é fundamental para recuperar sua liberdade. Se ele reclamar, dramatizar ou tentar te fazer sentir culpada, mantenha-se firme. Lembre-se, o isolamento só funciona enquanto você acredita que não tem mais ninguém. Mas a verdade é que você nunca esteve realmente sozinha. Você só foi levada a acreditar nisso. Perigo 3. A exaustão física e mental. Você sente que está sempre cansada, sem energia, como se nunca conseguisse descansar de verdade. O narcisista idoso exige atenção constante, mas não de um jeito normal. Ele transforma qualquer situação em uma crise, cria emergências do nada e exige que você esteja disponível 24 horas por dia. E não importa o quanto você faça, nunca é suficiente. Se você acorda cedo para ajudá-lo, ele quer que fique até tarde. Se você resolve um problema, ele já está criando outro. Isso não é descuido ou dependência real, é uma estratégia. A exaustão física e mental é uma forma de enfraquecer sua resistência e te manter em um estado de cansaço crônico, onde questionar ou se impor parece impossível. E tem mais, ele faz você se sentir culpada por qualquer momento de descanso. Se você diz que está cansada, ele rebate: eu sou velho, estou muito pior que você. Se você sai para fazer algo por si mesma, ele dramatiza: se eu passar mal e você não estiver aqui? Com isso, sua exaustão se mistura com culpa, e você continua se doando até não sobrar nada. Mas será que isso é realmente sobre cuidado? Ou é mais uma forma de controle, onde o narcisista se torna o centro absoluto da sua vida? Ele te mantém ocupada para que você não tenha tempo de refletir, planejar ou buscar alternativas. E esse cansaço extremo afeta sua saúde, seu humor e até sua percepção da realidade. Então, como quebrar esse ciclo? Primeiro, reconheça que sua energia não é infinita. Se você desmoronar, não vai conseguir ajudar ninguém. Coloque sua saúde como prioridade. Se o narcisista pede coisas desnecessárias só para manter você ocupada, aprenda a dizer não. Se ele dramatiza cada situação, perceba a manipulação e não se deixe levar pelo sentimento de culpa. Estabeleça horários fixos para cuidar dele e não abra mão dos seus momentos de descanso. Se for possível, divida as responsabilidades com outros familiares ou até busque ajuda profissional. Cuidar de alguém não significa se sacrificar até o limite. E lembre-se, você não precisa justificar sua necessidade de descanso. O narcisista pode reclamar, pode se irritar, pode acusar você de egoísmo, mas o que está em jogo aqui é sua sanidade. Se você continuar nesse ritmo, vai se esgotar completamente
E aí sim, não poderá ajudar ninguém, nem a si mesma. Seu corpo, sua mente e suas emoções merecem cuidado. E se o narcisista não respeita isso, então fica claro que o que ele quer não é ajuda, mas controle. Perigo 4. A chantagem emocional. Já percebeu como algumas pessoas fazem você se sentir responsável pelo bem-estar delas, como se sua simples ausência fosse capaz de destruí-las? O narcisista idoso é um mestre nesse jogo. Ele não pede ajuda, ele exige, mas não de forma direta. Ele prefere frases carregadas de peso emocional, como se você me deixar sozinho, eu não vou aguentar, ou o dia em que você não vier, algo ruim pode acontecer. Ele se coloca no papel da vítima indefesa, te forçando a carregar uma responsabilidade que não é sua. E assim, a cada vez que você tenta se afastar um pouco para respirar, ele puxa você de volta com mais uma dose de culpa disfarçada de preocupação. E o pior, essa chantagem emocional pode vir acompanhada de sintomas físicos misteriosos, que surgem no momento exato em que você tenta se colocar em primeiro lugar. Você menciona que vai viajar no fim de semana. De repente, ele começa a sentir uma dor que nunca teve antes. Você tenta passar um tempo com amigos? Ele liga dizendo que não está bem, que precisa de você. Mas já reparou como essas emergências desaparecem quando ele consegue o que quer? Isso não significa que o narcisista não tenha problemas reais de saúde, mas muitas vezes ele os usa como ferramenta para garantir sua atenção total. Então, como escapar dessa armadilha emocional? Primeiro, entenda que a chantagem só funciona se você aceitar o papel que ele te deu. Você não é a única responsável pela vida dele. Se ele precisa de ajuda real, existem outras alternativas: familiares, cuidadores, médicos. Mas a ideia do narcisista é fazer parecer que só você pode salvá-lo. Não caia nessa. Se ele disser que não aguenta sem você, responda com calma. Se for algo sério, vamos procurar um médico. Se ele dramatizar, mantenha-se firme e não reaja emocionalmente. Ele percebe quando sua culpa pode ser usada contra você, e você pode desarmar isso com lógica e firmeza. E acima de tudo, coloque limites. Se você precisar sair, saia. Se ele fizer drama, não tente convencê-lo do contrário. O narcisista quer sua reação, seu desespero, sua entrega total. Mas o que acontece quando ele percebe que sua vida não gira mais ao redor dele? Ele pode aumentar a pressão no começo, mas no fim, percebe que não tem mais o mesmo poder sobre você. E é aí que você recupera o controle da sua própria vida. Perigo 5. A manipulação financeira. Já notou como o dinheiro no mundo do narcisista nunca é só dinheiro? É controle, poder, chantagem. Quando um narcisista idoso percebe que pode usar o financeiro como uma arma, ele não hesita. Pode ser sutil, com frases como: se não fosse por mim, você não teria nada. Ou, eu deixei tudo para você, mas olha como me trata. Ou pode ser mais direto, exigindo dinheiro, pedindo favores disfarçados de ajuda, ou até manipulando heranças para dividir a família e manter você presa ao jogo dele. O dinheiro deixa de ser um recurso e se torna uma corrente invisível, usada para controlar seu comportamento e suas escolhas. E o mais cruel, ele faz você se sentir egoísta por questionar. Se você hesita em dar dinheiro ou impõe um limite, ele te acusa de ser ingrata, de não valorizar tudo o que ele sacrificou por você. Mas pare e pense: será que esse sacrifício foi mesmo altruísta ou apenas um investimento para garantir sua obediência no futuro? Muitos narcisistas idosos usam o financeiro como uma forma de garantir que você continue orbitando ao redor deles. Se você já se viu justificando gastos que nem deveria ter ou sentindo culpa por querer independência, então já sentiu na pele o peso dessa manipulação.
Então, como se libertar dessa armadilha? Primeiro, entenda que o dinheiro não pode ser uma corrente emocional. Se o narcisista usa o financeiro como ferramenta de controle, comece a estabelecer limites firmes. Não ceda a pedidos irracionais. Se ele tem necessidades reais, existem caminhos formais para isso, como auxílio de familiares ou profissionais. Mas você não é um banco pessoal, e dizer não te faz uma pessoa ruim. Além disso, se houver questões como herança ou patrimônio, busque orientação jurídica. Muitos narcisistas tentam desestabilizar financeiramente aqueles que querem se libertar, então proteja-se antes que seja tarde. E, acima de tudo, lembre-se: dinheiro não define seu valor. Narcisistas querem que você acredite que deve algo a eles, para que nunca sinta que pode viver por conta própria. Mas a verdade é que você não deve nada a ninguém, além de si mesma. Se ele ameaça te deserdar, deixa claro que sua presença só importa enquanto houver dinheiro envolvido. E será que vale a pena se submeter a esse jogo por algo que, no fim das contas, só serve para mantê-la presa? Sua paz vale mais do que qualquer manipulação financeira. E quanto antes você perceber isso, mais rápido recupera sua liberdade. Perigo 6. O desgaste de sua autoestima. Você já parou para pensar em como o narcisista faz você se sentir pequena, insuficiente, como se nada do que você fizesse tivesse valor? Isso não acontece por acaso. Ele destrói sua autoestima aos poucos, minando sua confiança com críticas disfarçadas de conselhos e comparações sutis que fazem você duvidar de si mesma. Você não sabe fazer nada direito. Se não fosse por mim, você nem conseguiria lidar com isso. No começo, pode parecer apenas implicância, mas com o tempo, essas palavras se tornam verdades dentro da sua cabeça. E quando sua autoestima está no chão, ele tem controle total, porque você já não confia mais na sua própria percepção da realidade. O problema é que o narcisista precisa que você se sinta inferior para continuar exercendo poder sobre você. Ele não quer que você se veja como uma pessoa forte e capaz, porque isso significa que você poderia ir embora, dizer não, viver sua própria vida. Então ele critica, menospreza, ignora suas conquistas e faz parecer que tudo o que você faz não passa de obrigação. Se você se dedica, ele diz que poderia ter feito melhor. Se você cansa, ele diz que está decepcionado. E assim, você entra em um ciclo onde se esforça cada vez mais para ganhar uma validação que nunca vem. E sabe por quê? Porque ele nunca vai dar isso a você. Ele precisa que você continue se sentindo insuficiente. Mas agora, vem a pergunta essencial. Por que você ainda busca a aprovação de alguém que nunca vai te valorizar? O primeiro passo para quebrar esse ciclo é parar de tentar agradá-lo. Você nunca será suficiente para um narcisista, porque ele só se sente bem quando te faz sentir mal. Então, mude o foco, comece a se validar. Toda vez que ele desmerecer algo que você fez, lembre-se, isso diz mais sobre ele do que sobre você. Se ele te menospreza, é porque tem medo do seu crescimento. Fortaleça sua autoestima com pessoas que realmente te apoiam. Se cerque de ambientes saudáveis e, se possível, busque ajuda profissional para reconstruir a confiança que ele tentou destruir. E, acima de tudo, nunca se esqueça de quem você é. Você já passou por muitas coisas, superou desafios que ele sequer imagina. Você não precisa da validação de um narcisista para saber do seu valor. Se ele insiste em dizer que você não é boa o suficiente, então faça uma pergunta a si mesma. Será que ele está certo? Ou será que ele tem medo de que eu descubra o quão forte realmente sou? Porque no fim das contas, a verdadeira ameaça para um narcisista não é você ser fraca, é você perceber que nunca precisou dele para ser forte. Perigo 7.
o controle total da sua vida. Você já sentiu que, aos poucos, perdeu o controle sobre suas próprias decisões? Que cada escolha que faz precisa ser validada ou permitida pelo narcisista? Esse é o objetivo dele: transformar você em alguém que não pode mais viver sem a sua supervisão. E ele faz isso de forma tão sutil que, quando você percebe, já não tem mais espaço para decidir nada sem antes considerar o impacto que isso terá sobre ele. Seja o que você veste, para onde vai, com quem fala, tudo passa pelo crivo do narcisista. Se você ousa contrariá-lo, vem o drama, a culpa ou até mesmo punições emocionais, como silêncio ou desprezo. O que torna essa manipulação ainda mais perigosa é que muitas vezes ela se disfarça de cuidado. Eu só quero o melhor para você. Estou tentando te proteger. Mas proteger de quê? De viver a própria vida? De tomar decisões como qualquer adulto? O narcisista quer que você acredite que ele sabe o que é melhor para você, que sem ele você estaria perdida. E se você acreditar nisso por tempo suficiente, realmente começa a duvidar da própria capacidade de tomar decisões. Ele te mantém em um estado de dependência emocional, onde qualquer tentativa de independência parece egoísmo ou traição. Então, como recuperar o controle da sua própria vida? Primeiro, identifique as áreas onde você foi se anulando. Você parou de tomar decisões sobre sua própria rotina? Deixou de fazer coisas que gostava porque ele não aprovava? Se sim, está na hora de retomar seu espaço. Comece com pequenas escolhas diárias. Decidir algo sem pedir permissão. Estabelecer um limite. Negar um pedido abusivo. O narcisista pode reagir mal, mas isso é apenas um sinal de que ele percebe que está perdendo o controle. E isso é algo que você precisa aceitar. Ele não vai gostar da sua independência. Mas o que é mais importante? A aprovação dele ou sua liberdade? E lembre-se, você tem direito de viver a sua própria vida. O narcisista pode insistir que você está errada, que está sendo ingrata, que deveria pensar nele antes de qualquer coisa, mas no fim do dia, quem precisa viver com as consequências dessas escolhas é você. Então a pergunta é: até quando você vai deixar outra pessoa ditar o rumo da sua vida? Porque o controle dele só funciona enquanto você permite, mas basta uma decisão, uma só, para começar a recuperar o poder que sempre foi seu. Perigo 8. O impacto negativo na sua saúde mental. Você já sentiu que estar perto do narcisista te deixa esgotada, ansiosa, como se sua mente nunca tivesse um momento de paz? Isso não é coincidência. O narcisista cria um ambiente de estresse constante, onde você nunca sabe o que esperar. Um dia ele está carinhoso, no outro te trata com frieza. Ele te elogia, mas logo depois encontra uma forma de te diminuir. Essa montanha-russa emocional desgasta sua mente, te deixando em estado de alerta o tempo todo. E quando isso acontece por muito tempo, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Ansiedade, insônia, crises de choro e até sintomas físicos, como dores e fadiga extrema. Seu corpo sente o peso da manipulação e sua mente começa a se fragmentar. O pior é que quanto mais você se sente emocionalmente destruída, mais difícil parece sair dessa situação. O narcisista quer que você acredite que ele é sua única referência, seu único ponto de estabilidade, mesmo sendo ele o causador do seu sofrimento. Ele minimiza sua dor, chama você de exagerada, faz você sentir que tudo é coisa da sua cabeça. E assim, você começa a duvidar das próprias emoções, acreditando que está errada por se sentir mal. Mas pare e pense, desde que essa relação começou, você se sente melhor ou pior? Você se tornou uma versão mais feliz de si mesma ou sente que perdeu sua essência? A resposta para essas perguntas
É a chave para entender o estrago que ele causou na sua saúde mental. Então, como proteger sua mente desse desgaste? Primeiro, reconheça que seus sentimentos são válidos. Se você se sente constantemente ansiosa ou deprimida perto dessa pessoa, não é porque você está errada, é porque algo está errado nessa dinâmica. Procure apoio emocional fora desse círculo tóxico. Terapia, amigos, grupos de apoio. Falar com alguém que entende o que você está passando pode trazer clareza e te ajudar a reconstruir sua força emocional. Além disso, pratique o distanciamento emocional. O narcisista quer te puxar para dentro do caos dele, mas você pode escolher não reagir. Quanto menos poder você der às provocações, mais rápido recupera seu equilíbrio. E o mais importante, não aceite essa situação como normal. Viver constantemente sobrecarregada, emocionalmente esgotada, com medo de dizer ou fazer algo errado, não é normal. Você merece paz, merece se sentir bem na própria pele, merece relações que fortaleçam sua mente e não que a destruam. A boa notícia é que, por mais que o narcisista tenha tentado te convencer do contrário, sua saúde mental pode ser restaurada. Tudo começa com uma decisão: parar de permitir que ele tenha esse poder sobre você. Perigo 9. Você perde sua liberdade, sem perceber. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem pensar em como o narcisista reagiria? Se você teve que refletir antes de responder, esse já é um grande sinal de alerta. O narcisista não precisa te trancar em uma prisão física para roubar sua liberdade. Ele faz isso pouco a pouco, tirando sua autonomia de maneira quase imperceptível. Ele cria dependência emocional, te sobrecarrega com responsabilidades que não são suas, faz com que você acredite que sem ele, você não daria conta da própria vida. E quando você percebe, já deixou de lado seus sonhos, suas vontades e até mesmo sua identidade. Você não vive mais para si, mas para atender às demandas dele. A boa notícia é que existe uma saída, e ela começa com uma simples pergunta: o que eu realmente quero para a minha vida? Se sua resposta for algo que está além dos limites que o narcisista impôs, então é hora de agir. Você pode começar a resgatar sua liberdade estabelecendo pequenos limites diários. Escolha uma coisa que você quer fazer por si mesma e simplesmente faça. Ignore o drama, o peso da culpa, as chantagens emocionais. Cada passo que você dá em direção à sua independência é um golpe contra o controle que ele tem sobre você. Cuidar de alguém pode ser um ato de amor, mas nunca à custa da sua própria vida. Agora você sabe a verdade. Você não precisa viver nessa prisão emocional. A pergunta é: você está pronta para isso? Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora quero saber: você está comprometida ou comprometido em não ser mais enganado? Comente aqui embaixo. Nunca mais serei manipulada. Isso não é só um comentário, é um compromisso com você mesma. E se você quer continuar aprendendo como se libertar do narcisismo, se inscreva no canal agora e ative as notificações. O controle agora está em suas mãos. O que você vai fazer com ele? Até o próximo vídeo.